O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde, meio-dia em Porto Velho, meio-dia e 2 minutos em Porto Velho, passando do pingo do meio-dia, como diz lá no sertão, né, da Amazônia. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Povo, nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2020, né, o mês está chegando na sua segunda quinzena, está indo embora rápido o primeiro mês do BRO. Sou Francisco Matias. Estou aqui em substituição a Aurimar Souza de Sá, titular do programa, que, por força de lei, está afastado por ser pré-candidato a vereador, por ser vereadorável, não pode comparecer. E a partir de agora, e até às 13 horas, você vai estar ligado no programa. Hoje temos um convidado muito especial, o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo de Porto Velho, Eusébio Lopes, está já chegando aqui em Porto Velho, foi o convidado dessa semana. Início de semana, vamos falar sobre turismo, sobre economia, se Porto Velho é uma cidade turística, o que falta para Porto Velho atrair mais turismo, tanto o turismo interno quanto o turismo externo. Vamos conversar com ele sobre isso. Você pode fazer a sua participação pelo telefone 99214-5306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. E não tem como você amanhecer o dia ou dormir sem pensar nessa tal de Covid-19. Não tem. O coronavírus marcou a gente de uma forma tal, amedrontou de uma forma tal, modificou o mundo de uma forma tal, que não tem como você, vamos esquecer o coronavírus, só fala nisso. Mas eu critico uma coisa nesse sentido. As mortes do coronavírus parece que são mortes para a estatística. Mas parece que o Brasil parou. Eu acho que o coronavírus, eu vou usar a palavra do ex-presidente Lula, ainda bem que, porque não tem mais mortes de infarto. Outras doenças respiratórias que tinha muito aqui em Rondônia, Porto Velho também não tem mais. Não tem mais morte por bala perdida, parece que as balas todas se encontraram. Não tem mais assalto, nada. Tudo é Covid-19. Notícia só de Covid-19. Quando na realidade não é uma verdade. Parece que até que morrer de Covid tem que ser divulgado mesmo. É uma estatística que precisa ser divulgada. Mas e as outras mortes? E a violência urbana? E a violência familiar? E o caso de marido que, enciumado, enlouquecido, digamos assim, cheio de ódio, mata a esposa? Cadê? Ofere? Não tem mais, só dá Covid. Então, os assaltantes do Rio de Janeiro pararam tudinho, tudo em cima do morro tomando hidrocloroquina, porque não faz mais nada. Ainda bem que, já dizia um ex-presidente da República, que apareceu o Covid-19. Ainda bem, né? Brincadeira, mas é sério. As estatísticas precisam trazer as realidades dos óbitos, das mortes do Brasil, de Rondônia e de Porto Velho. Mas por falar nisso, nas últimas 24 horas, Rondônia teve 122 casos confirmados de Covid-19 e, infelizmente, teve 6 óbitos nas últimas 24 horas. Todo dia esse relato, todo dia é 6, é 8, é 14. Anota aí, segunda-feira, dia 14 de setembro, estou dando aqui um dado do Rondon Notícias,
vou repetir aqui, segunda-feira, pelo Rondon Notícias, 6 mortes. Vamos ver amanhã? Tomara que seja amanhã só 2, depois uma, depois nenhuma, ou nenhuma amanhã também. Hoje é 14, ontem foi 13 de setembro. É claro, né? Se hoje é 14, ontem foi 13 de setembro. Não é um dia comum, é uma data. Ontem, o estado de Rondônia deveria comemorar, as escolas deveriam comemorar hoje, uma lembrança que faz 77 anos que foi criado o Território Federal do Guaporé, que é o embrião do nosso estado. Sem o Território Federal do Guaporé, não haveria estado de Rondônia. Não na forma como ele é, incluindo Porto Velho. Não haveria. Então, é uma ação política do presidente Getúlio Vargas que criou outros territórios federais, nesse dia 13 de setembro de 1943, e dos territórios federais criados tem esse, que hoje é estado de Rondônia. E aí as escolas param, silenciam, a imprensa também silencia, a mídia silencia, e nós temos que lembrar que nós somos estado hoje, temos estado de Rondônia hoje, porque nós fomos território federal do Guaporé no passado. Foi o território do Guaporé que nos deu essa dimensão que temos hoje, territorial, unindo o estado do Mato Grosso com o estado do Amazonas. Então está precisando que as escolas, que a mídia de um modo geral, levante essas memórias para que as gerações de hoje, as gerações futuras e até as pessoas mais antigas não passem batido na lembrança do porquê estamos aqui, por que somos Estado, por que Rondônia existe, quem fez isso, e não demonizar, e não satanizar o passado da pessoa, porque foi isso e aquilo. Não, tem que ver a obra que ficou, o legado que ficou. Porto Velho só é Porto Velho porque teve o território federal do Guaporé. Senão Porto Velho seria uma Porto Velho tão pequenininha como foi criado. Hoje Porto Velho tem uma dimensão gigantesca do tamanho da Suíça e já foi o maior município do mundo. Até 1977, Porto Velho era o maior município do mundo em área territorial. Não era o segundo, nem do Brasil, era do mundo. Hoje o maior município do mundo é Altamira, no Pará. Mas já foi Porto Velho. Por quê? Porque teve o território federal do Guaporé. São 12 horas e 8 minutos. Vamos conversar agora com o nosso convidado muito especial, que acaba de chegar nos estúdios, que é o secretário da Sendestu, Eusébio Lopes. Boa tarde, secretário. Vamos já à entrevista com o senhor. Vamos marcar o nosso entrada de entrevista? Então vamos. A Voz do Povo. Entrevista. Secretário Eusébio Lopes, é um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Muito boa tarde a você, a todos os ouvintes, professor. É uma honra poder participar do programa e ser entrevistado por senhor. Sou admirador profundo do seu trabalho, né, de todas as formas, e também do companheiro Alimar, né? Alimar que está ausente, em função de estar como pré-candidato a vereador. Aproveito aqui para desejar sucesso ao projeto dele, um excelente profissional e com certeza alguém que será muito importante para todos nós futuramente aí. Dará qualidade com certeza ao nosso Legislativo Mirim. E estamos precisando, né? Secretário, o senhor é secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo. Isso. Né? Trabalho, turismo e desenvolvimento socioeconômico. Aí tem o trabalho também? Tem o trabalho. Diga aí, por favor, explicitamente como é a sua secretaria? Então, a Sendestu, como disse inicialmente, ela tem essas questões para serem enfrentadas no nosso dia a dia, que é o trabalho, o turismo e o desenvolvimento socioeconômico. O trabalho, nós temos o Cine Municipal. Então, o Cine hoje ele funciona com 2 postos, sendo um na área central de Porto Velho e o outro na Zona Leste. Nós temos a função de fazer a captação das vagas de emprego, colocá-las em nosso sistema e trabalhar com um sistema de pré-seleção, né, para encaminhar essas pessoas para a oportunidade de trabalho. Lá também trabalhamos com a questão do seguro-desemprego, a emissão da carteira de trabalho, que hoje é digital. As pessoas já não estão mais quase que precisando desse serviço pelo Cine, pode resolver tudo pelo smartphone, tanto a questão da carteira de trabalho quanto para poder dar entrada no seguro-desemprego, por exemplo. Mas a gente auxilia as pessoas que têm dificuldade em fazer esse procedimento através do smartphone na questão do trabalho.
Não sendo mais com carteira profissional no bolso, como era um documento necessário, né? Quem não tivesse era vadio, né? Agora não. Hoje não é mais necessário, não. Hoje você tem a carteira de trabalho digital, né? Lógico que tem pessoas que ainda têm dificuldade, né? Para acessar, para conseguir baixar esse documento no telefone. Mas é uma realidade, né? Não tem como fugir dela. Tecnologicamente o mundo está evoluindo e em Rondônia, Porto Velho, não seria diferente. Secretário, antes, no meu tempo, na sua juventude, tinha um artigo criminal que se chamava vadiagem. E quem não estava com carteira no bolso profissional era preso por vadiagem, né? Vadiagem, verdade. Acabou isso, né? Mas era um negócio sério. Secretário, tem um áudio aí? Já estou lendo. Antes de começar as perguntas com o secretário, temos a participação de Maria da Conceição, que mandou áudio. Então vamos ouvir? Mas, meu amigo, você foi em cima da ferida mesmo, ó. Parabéns para você, meu amigo. Parabéns, você foi em cima. Outro dia eu estava comentando disso aí, ó. Só essa porcaria aí. Outra coisa não acontece mais. Ninguém não morre mais de coração, é de certas companhias. Agora só é disso daí. Você foi em cima da ferida. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Obrigado. Muito obrigado, Maria da Conceição, pela sua participação e pelo seu comentário a respeito. Muito obrigado mesmo. Secretário Eusébio, uma pergunta bem clássica de Porto Velho. Porto Velho é uma cidade turística? Com certeza. Porto Velho tem belezas naturais incomparáveis, né? A gente ainda apanha, não temos como foco principal de receita o turismo na capital, mas a união das entidades tem promovido isso. Não é uma tarefa fácil, né? Fazer com que Porto Velho torne-se uma cidade potencialmente conhecida como uma cidade turística, mas há um empenho tanto do governo estadual quanto do governo municipal e entidades como a Fé Comércio que trabalham cotidianamente para tentar promover o nosso turismo. E além também, né, desse vasto patrimônio histórico e cultural que Porto Velho tem. Então é uma cidade que com certeza, e não vai demorar muito, ainda será uma das principais receitas de Porto Velho, será o fluxo turístico aqui em nossa capital. Principalmente após a reinauguração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né, totalmente revitalizada. Eu tenho certeza que esse argumento será o principal para atrair a atenção de pessoas no mundo inteiro para as outras potencialidades turísticas que Porto Velho tem. Secretário, acho que em 2016, 2017, eu estava como cicerone da base aérea. Né? Correto. E eu levava as pessoas, vinha grupos de fora, quando chegava na Madeira Mamoré, que é a maior expressão turística daqui, eu sentia assim uma certa pena de quem vinha para visualizar a Madeira Mamoré, quebrada, suja, né? E você está dizendo agora que temos uma Madeira Mamoré revitalizada, né? Aquela parte da Madeira Mamoré, que é a visual, o trem, os trilhos, a história, como é que está o trabalho para melhorar aquela visualização? Olha, quem tiver a oportunidade de ver a Madeira Mamoré, assim que forem conclusas as obras de revitalização, olha, vai ter uma surpresa positiva muito grande. Tudo, necessariamente tudo, foi revitalizado, foi melhorado, foram criados novos ambientes dentro da estrada de ferro, como área para restaurante, área específica para artesanato, outras praças de alimentação. Aquele equipamento que está dentro da estrada de ferro, todos 100% revitalizados, né? Após isso aí, com certeza, a briga vai ser agora para tentar retornar o passeio, que é o ponto alto de toda a estrutura, né? Revitalizar sem o passeio, né? Exatamente. É o detalhe que falta. É o detalhe principal, que já está sendo discutido. Hoje nós já temos o passeio da Liturina, né, que sai lá do Museu de Rondônia, a igrejinha de Santo Antônio. Ele ia uns 2 quilômetros, 2.400 metros para frente, no sentido Vila Candelária, e lá sofreu uma interrupção, porque em função da grande enchente de 2014, né, houve um rompimento ali de uma tubulação da CAED. Mas aquele trecho hoje já está recuperado, nós já fizemos a recuperação. Em breve, a Associação dos Ferroviários está trabalhando para recuperar os trilhos e coisa e tal. Esse passeio já vai chegar até na Vila Candelária. Agora, daqui para lá, aí é um procedimento mais demorado, um custo muito alto, né? Porque o dano
na área lá por onde a estrada vai, foi muito grande em função da grande enchente. Então, mas está sendo planejado e quem sabe a gente consiga ainda fazer o retorno desse passeio, pelo menos até onde ele costumava acontecer, que era ali na entrada da estrada da Cachoeira de Teotônio, né? Muito bom. São 12 horas e 15 minutos em Porto Velho, 16 minutos. Estamos conversando aqui com um convidado muito especial, o secretário da Sendestur, Eusébio Lopes, falando de turismo, falando de Madeira Mamoré. Vamos falar de outras vertentes turísticas com ele e de política de turismo daqui a pouco. Você pode participar do programa ligando para 992 14 5306 ou pelo site rondonoticias.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte. 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e Uzipay. Realização Sebrae. A voz do povo. São 12 horas e 19 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo. Nessa segunda-feira, 14 de setembro, conversando aqui com um convidado muito especial, o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo. Desenvolvimento socioeconômico, trabalho e Desenvolvimento socioeconômico, Trabalho e Turismo, Isso. né? Eusébio Lopes, está aqui conosco, discorrendo sobre isso, porque turismo é economia. Secretário, você falou sobre a Madeira Mamoré, o sítio ferroviário da Madeira Mamoré, que vai até Santo Antônio, né? O sítio ferroviário. E completa, começa aqui na beira do Madeira e vai até Santo Antônio. Exatamente. Né? Na região chamada de Alto Madeira, começa ali o Alto Madeira. Secretário, mas a Madeira Mamoré realmente atrai turismo, até turismo internacional, isso é uma realidade. Mas eu vou dar um exemplo para o senhor aqui sobre turismo lá do Vale do Guaporé, turismo de Pimenteiras do Oeste, turismo de Cabixi, que é outra forma de turismo, é o turismo de pesca, né? Que também atrai muita gente que vem de fora do país para pescar. Porto Velho tem essa vertente, tem essa modalidade? Com certeza. A atual gestão ela tem essa visão importante que entende o turismo como um gerador de oportunidade, um gerador de emprego e renda. Todo mundo sabe da importância, né, do que o turismo tem hoje dentro do PIB mundial. E a gente sempre se preocupou com isso, de criar oportunidades através do turismo. A gente tem um projeto em parceria com a Fé Comércio e com o governo do estado de Rondônia,
É o projeto Porto Velho Sport Fishing, que é o projeto da pesca esportiva. E esse projeto ele foi iniciado logo no começo do governo e tem obtido assim, resultados muito positivos. Resultado que nos deixa realmente bastante otimista com o futuro do turismo. É convênio com os dois governos, federal e estadual? É uma parceria, não chega a ser um convênio não, cada um desenvolve uma parte. Então a prefeitura, por exemplo, pegou a prefeitura de Porto Velho pela Sendestur, ficou com essa parte de produzir panfletos, de produzir material audiovisual para jogar na rede mundial sobre o Porto Velho Sport Fishing. Então hoje, se você for a Jaci Paraná, por exemplo, no final de semana, você vai encontrar lá pescador de Minas Gerais, pescador de São Paulo, pescador do Rio Grande do Sul. Em Jaci Paraná. Em Jaci Paraná. Gente de todo o Brasil, inclusive pessoas vindas de outros países. Então é um projeto que está florescendo, que está dando certo. Considerando, professor, que Porto Velho, existem muitas cidades que são chamadas de capital da pesca, né? É verdade. Mas capital mesmo, capital, a cidade que é capital do estado e que tem essa riqueza para a pesca é Porto Velho, não existe outra. Tanto é que em Brasília já tramita esse projeto de Porto Velho ser oficialmente decretada como a capital da pesca brasileira. Mas que tipo de pesca é? Pesca esportiva? Pesca esportiva. Pesca retorna? A pesca tem a pesca esportiva, a pesca predatória, né? E a pesca de sobrevivência da população ribeirinha. Essa ninguém faz nenhum trabalho contra, mas a gente faz um trabalho contra a predatória, né? A predatória, incentivando a pesca esportiva, porque um peixe vivo, ele pode gerar 5, 6 vezes mais bônus para a cidade, para a pessoa envolvida com a pesca, do que o peixe morto. A gente trabalha hoje, nós desenvolvemos vários cursos, né, de capacitação para a pessoa que trabalha, fugiu o nome agora, que é o cara que condutor lá da voadeira. Então nós temos treinamento, hoje esse condutor da voadeira que está dentro desses pacotes de pesca aí, que foram treinados pela Prefeitura, pelo SEBRAE, pela FEComércio e pelo Governo do Estado, ele não é só o piloteiro da voadeira, ele é o piloteiro que sabe levar o pescador nos principais pontos de pesca. Ele é um guia turístico. Madeira é um guia. Qualquer dúvida que o pescador tiver sobre o que ele vê na beira do rio, de história e coisa e tal, esse piloteiro está pronto para explicar para ele o que é melhor. Esse piloteiro é o cara que vai fazer o almoço do pescador. Ele vai lá. Almoço com peixe, né? Com o peixe que for pescado. Com certeza. E é aquela comidinha típica da nossa região. Então o cara aprendeu culinária, o cara aprendeu o básico de inglês e espanhol, né? Que coisa boa, profissionalizou o piloteiro. Profissionalizou o piloteiro. Então hoje nós temos, tem várias empresas hoje que já trabalham aqui em Porto Velho com essa questão de pacote de pesca, e essa mão de obra foi preparada pela Prefeitura, ela foi preparada pelo FEComércio e ela foi preparada pelo SEBRAE e salvo algum engano, o Governo do Estado também andou preparando alguns desses profissionais para ser o piloteiro da pesca esportiva do Porto Velho Sport Fishing. Para nós aqui urbanos, somos da cidade de Porto Velho, e não habituados, porque a gente tem muita gente que vai pescar no final de semana, mas é pesca familiar, vai se divertir. Agora, a pesca profissional, o termo piloteiro, e o piloteiro já bem preparado, é uma novidade para quem é da vida urbana da cidade. A novidade, isso melhorou a vida dessas pessoas, né? Era um cara que antes se preocupava só em fazer pesca predatória aí, o peixe para comer, às vezes o peixe para vender. Hoje ele está ganhando dinheiro com isso, ajudando a preservar o peixe. Mas quem paga ele? De onde vem a renda dele? São vendidos os pacotes, né, para esses pescadores. Tem uma associação? Tem várias entidades cuidando disso, que eu te falei. São entidades comerciais mesmo, né, entidades comerciais que cuidam disso. Colocam à disposição os pacotes de pesca, tanto no Rio Madeira quanto no Jaci Paraná e outras águas que a gente tem disponível, Candeias, Jamari, né, uma fartura de peixe e de água aqui. É porque Porto Velho recebe deságua muitos rios em Porto Velho. Deságua o Jamari, deságua Abunã, deságua o Ji Paraná, tudo em Porto Velho. Tudo isso é área para o piloteiro atuar? Sim, é mais longe a gente pensar bem que o cara que gosta de pesca mesmo, ele ter conhecimento que em Porto Velho, quando ele descer no aeroporto, se ele já estiver nervoso e quiser ir pescar, com 10 minutos de táxi, ou de ônibus, ou de van, né, ele vai estar na beira do rio, num barranco pescando. Verdade. Só Porto Velho dá essa facilidade para quem é o pescador. E em grandes rios, né? Em grandes rios, né? Então, isso deixa esse pessoal muito empolgado. Mas o pessoal gosta mesmo
do peixe brigador, e dizem que os peixes brigadores mesmo estão na região do Jaci-Paraná. Aquele que a maioria vem para bota um anzol e ele briga até vai não se peia, rende. como diz o pessoal. O peixe que vai para peia está lá no Jaci-Paraná, né? Muito legal. Secretário, vamos sair do peixe? Vamos. Vamos para outro turismo. Mas aqui eu tenho uma pergunta para lhe fazer sobre a questão da pandemia, né? Uhum. Porque o turismo é muito aberto, o turismo exige, às vezes tem muita gente que tem que vir, tem transporte aéreo, transporte terrestre. A pandemia parou um pouco esse movimento da pesca? Afetou profundamente, né? Porque os nossos balneários aqui também, eles são um grande gerador de fluxo turístico, e eles estão todos parados desde o início da pandemia. Quer dizer, não pode ocorrer a aglomeração, e essas pessoas que vivem da renda desses balneários têm sofrido muito. São muitas famílias envolvidas nessa questão dos balneários. Quando você fala do balneário, você não está falando do dono do balneário. Você está falando do garçom do balneário, você está falando da cozinheira do balneário. É verdade. Você está falando do motorista do Uber que vai levar o turista lá no balneário. Do fornecedor do balneário. Do fornecedor, do cara que vende a gasolina para o final de semana para o cara ir para o balneário. Então o prejuízo é muito grande. Só que num momento de pandemia, o que ocorre? São mantidos os serviços essenciais. E turismo não é entendido ainda como um serviço essencial. Então todas as secretarias que não são entendidas como serviço essencial tiveram todo o seu orçamento sequestrado, podemos assim dizer, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, contingenciada, é o termo correto. Então, o nosso orçamento, enquanto Sendestu e outras secretarias que não são entendidas como essenciais, esse ano não fizeram absolutamente nada. A gente sabe que a causa é justa, necessária, está falando de salvar vidas humanas, então não tem como questionar, né? Mas assim também como não achamos sensato qualquer tipo de crítica em função do avanço da questão do turismo, né? Porque a gente não conseguiu avançar, principalmente por essa questão do orçamento. Não há como fazer crítica a isso. Não tem o que ser feito, né? Ninguém sabe quando isso vai terminar e como vai terminar. Então a gente fica na expectativa, na fé em Deus, principalmente, de que isso possa terminar o mais rápido possível, mas se você considerar que 2020 já é um ano que já está terminando, né? Pouco se fará, então, caso a pandemia termine amanhã, por exemplo. Como ficou o piloteiro? Não, esse já está mais tranquilo, porque o pescador, ele não aglomera mesmo, já é da natureza dele. Se tiver mais de 2, ele já muda de lugar, né? É verdade. Então, esse pessoal não foi afetado, a área da pesca não foi afetada, mas dos balneários, que tem essa importância muito grande na questão da geração do fluxo turístico. Infelizmente, esse está parado. Até porque o próprio turista, ele também parou, né? Parou. Ele deixou de ser aquele voluntarioso que chegava, não, ele segurou a barra dele, ficou lá, tá, né? com medo de marcar no avião, o cara está com medo de ir para o hotel, de usar a toalha do hotel, de usar o copo do hotel. Então, tem muita gente ainda com esse trauma. O que você falou aí, secretário, envolve também a rede hoteleira, né, que foi prejudicada. Está sofrendo pesado. Né? Rede de transporte que foi prejudicada. Todo mundo sofreu, né, professor? E está sofrendo. Há uma política da prefeitura, porque você falou, não sabe quando termina a pandemia. Para esse período de não se sabe quando termina a pandemia, o que vai fazer a prefeitura para estruturar Porto Velho como cidade turística e o município? Tem um projeto definido? Existe, sim, com certeza. O prefeito Wilder, antes de mais nada, ele é um exímio empreendedor, todo mundo sabe disso. Ele é um cara que vê resultado positivo. Ele veio da iniciativa privada, né? Veio da iniciativa privada, então já nos pediu esse estudo, a gente tem lá. Né? Mas por que a gente não fala muito sobre ele? Exatamente por a gente... Aí vem a pergunta, mas quando? Quando você está falando sobre um projeto, a pergunta que vem em sequência, mas quando será? E a gente não sabe dar essa previsão. Mas caso ocorra, por exemplo, se for decretado o fim da pandemia ou surgiu a vacina, amanhã a gente já tem um plano pronto para colocar em prática, para tentar recuperar no mais curto prazo possível essas questões aí. Né? Só depende do coronavírus, né? Só que aí você também já tem que fazer outra consideração. Se terminar agora, começa o período chuvoso. E naturalmente o nosso fluxo turístico aqui diminui sensivelmente em função do... E são 6 meses, né? São 6 meses, né? É verdade. São 12 horas e 30 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando com o nosso convidado muito especial dessa segunda-feira, o secretário da Sendestu, Eusébio Lopes. Você pode participar do programa. Tem muita gente que
já mandou mensagem para você, secretário, e já nesse terceiro bloco vamos falar sobre isso. Ok. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. São 12 horas e 32 minutos em Porto Velho, Rondônia, 33. Estamos conversando com o nosso convidado muito especial, o secretário da Sendestu, Eusébio Lopes. Mas antes de seguir essa toada da entrevista, vou fazer aqui um comentário político, né? Porque a eleição municipal de Porto Velho tem um condão diferente. Com o cenário Hildon Chaves na disputa, com o cenário Hildon Chaves fora da disputa. E durante muito tempo, Hildon Chaves fez um suspense, né? Deixou que a população comentasse: Hildon não vai ser candidato, Hildon não vai ser candidato. E nós, aqui na Voz do Povo, lançamos a seguinte questão: eu acho que o Hildon será candidato. A jogada dele é uma estratégia para ser candidato. Então, eu continuo afirmando, fazendo uma análise. E se eu estiver errado, peca pela análise. Se eu estiver certo, louve-se a análise. Acredito que o Hildon Chaves está jogando o jogo para escapar, ficar no guarda-chuva para evitar as pedradas. Acho que o Hildon vai anunciar que é candidato, né? E a pessoa está dizendo que será amanhã. Então amanhã vamos ouvir: eu sou candidato. Se ele não disser isso, eu estarei errado. Mas eu aposto muito que ele vai dizer isso. Ele não é medroso, fez um bom trabalho, teve uns problemas sérios de ausência, viajar em épocas que não era para viajar, deixou a população: cadê o prefeito, onde é que está, cuida de você, não cuida. Mas eu acho que ele será candidato. É uma análise minha, análise de analista. Vamos ver se será. Enquanto ele não confirma amanhã, estamos conversando com o secretário, subsecretário da Sendestu aqui, né? Eusébio Lopes, que está falando sobre turismo. E nós falamos sobre a questão da pandemia, que a pandemia causou, ele diz que tem projetos. Então, vamos retornar à realidade. A realidade é: Porto Velho pretende ser uma cidade turística, mas não é só Porto Velho. Ele falou do turismo de Madeira Mamoré e turismo de pesca. Mas dentro da cidade de Porto Velho, qual é o projeto para tornar a cidade atraente ao turismo? Projeto de sinalização, coisa que você pode dizer: não, tem isso aqui para a cidade de Porto Velho. Nós temos esse projeto da sinalização turística, ele está bem avançado já. Acredito que ainda esse ano ele ocorra aqui no perímetro urbano. É uma parceria do governo do estado com a prefeitura. O superintendente Gilvan, na época, pediu da prefeitura o apoio no sentido de desenvolver esse projeto. E acho que já até passou o período de licitação e está aguardando aí, acho que somente um momento de começar a fazer essa sinalização turística em Porto Velho, que ela é muito importante. Necessária, né? Necessária. Até nós que moramos aqui, você já deve ter passado por isso. Você chega numa rua, não vê a placa da rua, chega numa esquina dessas aqui, no cruzamento, não tem a placa no sentido, aqui vai para o centro, aqui vai para tal lugar. E eu que venho de fora,
lá de Paraná, lá de São Paulo, olha, eu vou para onde? Né? Essa aí precisa muito dessa plaqueta. Eu quero só registrar aqui, que a gente está falando aqui que tá bem avançado isso aí, mas se ocorrer algum entrave também a gente não pode ser responsabilizado, porque nós, enquanto prefeitura, nós contribuímos com o governo do estado no sentido de levar todas as informações para que o benefício chegue, né? Mas a atribuição de contratar, enfim, a empresa para instalar essas informações, ela é do governo do estado. Governo do estado. Aqui É convênio ou parceria? É parceria. Nós entramos com as informações, o levantamento que o governo precisava. Entregou para ele, chefe, isso aqui, ó, que precisa é isso aqui. Vai fazer, né? Agora... Muito bom, sou governador, ele fala do governo do estado, fala para o governador. Porto Velho precisa muito de ser uma cidade turística, como Guajará-Mirim também precisa. Guajará-Mirim também precisa muito. Então, uma política de turismo para Porto Velho, seu governador, é fundamental. Aproveitar a pandemia para fazer, para demonstrar, para quando passar a pandemia, já está tudo prontinho para o turismo chegar e se orientar, ruas asfaltadas, aí é prefeito também, né? Sinalizadas, muito bom. Aqui, secretária Maria Eliette, manda uma boa tarde para o programa, a Voz do Povo, diz que está ligado ouvindo essa linda programação, né? Eita, programação boa, gosto muito, Maria Eliette. Ô Maria, grande abraço. O ouvinte da Voz do Povo é muito ativo, ele participa muito diretamente. Às vezes você está falando comigo aqui, eu estou de olho no celular, mas não é por desatenção não, tá? É porque é importante. O maior patrimônio, né, de um programa de rádio ou de televisão são aquelas pessoas que acompanham, né? Senão o programa não existia. Não tem razão para existir. Não tem razão para existir, né? Sua excelência ouvinte, como diz o Arimar Souza de Sá. Sua excelência ouvinte. A gente fala muito de turismo, secretário, mas é uma coisa que Porto Velho é deficiente na questão das praças e da alimentação nos mercados. O turista quer ir nas praças, o turista quer comer comida regional nos mercados. O que falta para as praças de Porto Velho e para o mercado de Porto Velho ser uma atração turística? Eu vou colocar como exemplo a Feira do Porto. A Feira do Porto é uma grande referência de que realmente tem como organizar e tem como fazer com que isso produza resultado positivo em relação ao turismo. Recentemente, nós fizemos a reforma do Coreto, lá da Praça Luiz Ferreira, e a prefeitura comprou para cada um daqueles permissionários que trabalha lá uma tenda padronizada, né? E só que a gente está aguardando o fim do decreto para que esse pessoal possa retornar. Era algo que estava dentro dos nossos planos, né? Que era o investimento nesses espaços públicos onde as pessoas trabalham com alimentação, melhorar a qualidade desse atendimento, a qualidade do material disponível para consumo, mas infelizmente isso aí acabou, a pandemia acabou interrompendo esse projeto e nós conseguimos executar só a parte da Praça do Aloysio Ferreira. A Praça Jonas Pedrosa, tirado de lá, os camelô, né? Foi retomada para a prefeitura, mas aí continua. É porque tem questões aí que aparentemente seria competência da Sendestur, mas de fato não é. A Sendestur é fomentadora, né? Mas quem é órgão de fiscalização, de credenciamento para que essas pessoas possam trabalhar na praça é a CEMUSB. Ela não passa pela Sendestur. A gente fomenta. Agora, quem define os critérios, as regras, publica chamamento para a ocupação desse espaço é a CEMUSB, não é a Secretaria de Turismo. Muito bom. Secretário, o espaço alternativo de Porto Velho é muito conhecido, né? Não só pelos atropelamentos que teve, mas porque muita gente procura, gente da cidade, fala da cidade. Ele está um tanto quanto abandonado ou tem alguma coisa a ver com a Sendestur? Ali tem um problema sério. Já ouviu falar a palavra deu, mas não entregou? O governo do estado passou para o município informalmente as atribuições lá do espaço alternativo. Mas para o município assumir, o estado tem que repassar na forma da lei, porque o município vai ter que fazer investimento, vai ter que tomar decisões, né, que podem até gerar problemas jurídicos lá na frente, e não pode fazer isso enquanto o estado não publicar o decreto dizendo que a atribuição de zelo do espaço alternativo é da Prefeitura de Porto Velho, que também, quando ocorrer, vai passar para a responsabilidade da CEMUSB, e não da Sendestur. Muito bom. Quem está fazendo essa pergunta não sou eu, não. É o Antônio Carlos, do bairro Aponian, que está fazendo essa pergunta. Um abraço, Antônio.
Ele já respondeu algumas coisas suas aqui. O Antônio Carlos é muito criterioso nas perguntas, né? Aqui tem mais uma pergunta, vamos ver de quem é. Mauricélio, do bairro Lagoa. Ontem, no programa de música do Everton Leone, ele disse que era candidato à reeleição. E sobre o turismo, né? O ex-pastor disse que era candidato a quem? Pode falar. O cara falou aqui, ó. Ontem, no programa do Everton Leone, ele disse que deve ser o Wilton Chaves. É o Wilton Chaves. Ah, bom, porque o Everton não tem nem mandato, né? Então, o Wilton Chaves. No programa do Everton foi dito isso. E no programa aqui também, na Voz do Povo, foi dito, antes do Everton dizer, nós dissemos aqui, Wilton Chaves, da reeleição, e quando ele se lançar, vamos convidá-lo para a entrevista. Por que ele disse tantas vezes não? Por que ele desviou tanto, fez tanto sinal de fumaça que não seria, né? Sobre o turismo, o espaço alternativo deveria ser ambiente familiar e não de bebedeira. Quem está dizendo isso é o Marcelo, Mauricélio, do bairro da Lagoa. O que o senhor acha? Concordo plenamente com ele. Não é um ambiente adequado para ter esse tipo de bebida lá? Não, vender não vende. Mas o pessoal leva, né? A pessoa vai lá, ele se concentra um grande número de jovens, né? Com os seus veículos, e cada porta-mala daquele é um boteco. Tem de tudo que você pensar, desde a bebida até a droga, né? Só que esse papel aí de fazer essa verificação, ele é da Secretaria de Segurança Pública, do Estado, né? O município não tem autoridade constituída para esse tipo de abordagem. Inclusive trânsito e tráfico, né? Exato. Tudo isso tem que ser... mas é o que eu falei, o que dificulta aí é essa indefinição do governo, que deu, mas não entregou, né? Ainda não passou oficialmente para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa fazer uma condição melhor da utilização daquele espaço lá. Secretário, o espaço alternativo, vamos já para outro intervalo? Já vamos ao intervalo, mas eu vou dizer, o espaço alternativo tem muitas dificuldades de estrutura, não é? Muita dificuldade de estrutura, e não se resolverá nem hoje nem amanhã, mas tem que ser resolvido. Você não acha? Totalmente de acordo, tem muita coisa para ser revista e muita coisa para ser feita lá ainda, né? O estacionamento mesmo é um problema sério que ainda não foi resolvido, né? São 12h43, vamos ao intervalo, mas antes de ir ao intervalo, tem mais uma pergunta para o secretário, sobre a questão, de novo, da visualização da cidade de Porto Velho. O que está sendo feito, qual é a política da Prefeitura, da Sendestur, para a área hoteleira e a área de restaurante, que é fundamental para o turismo? A gente trabalhou esses projetos, né? Alguns deles eu já citei aqui, a exemplo do Porto Velho Sport Fishing. Quando esse projeto dá certo, ele dá certo para todo mundo. Dá certo para o hotel, dá certo para o restaurante, para a lanchonete, para o condutor. É uma cadeia. É uma cadeia. Né? Mas tivemos, lamentavelmente, essa surpresa terrível no mundo inteiro, que é a pandemia. Então, tudo isso ficou interrompido. Na virada do bloco, eu quero mandar aqui um alô para algumas crianças que me são caras, né? Que são a Mariana, a Laís, o Lucas, né? O Samuel Vé de Guerra, a Tainá, lá na Colônia Viçosa, e também são minhas netas e netos, e também aqui na Zona Sul, a Ana Nicole, que está ouvindo o programa, que é minha filha Adoc, e para o Kaique. Então, Ana Nicole e Kaique, também um alô para vocês. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos
já sabe o que está perdendo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A voz do povo. São 12h47, estamos de volta para o quarto e último bloco da Voz do Povo, com um convidado muito especial, o secretário Eusébio Lopes, secretário da Sendestur. Ele está aqui discorrendo sobre política de turismo e turismo. E a ouvinte Renata Luz e o ouvinte Lucas Silva fazem uma pergunta semelhante. Boa tarde. Queria saber se existe turismo na capital, se existem pontos na capital. Os dois perguntam a mesma coisa. Renata Luz e Lucas Silva. A pergunta aí ficou muito em aberto, né? Turismo em qual sentido, né? Mas existe sim, existe turismo em Porto Velho. Está muito aquém do que seria necessário, do que a gente gostaria que fosse. Mas está avançando. É uma área que não avança do dia para a noite, tem que ser construída aos poucos. E posso te garantir que já está bem melhor do que estava há 2, 3 anos atrás. Tem dado passo a passo, mas tem caminhado para frente. Muito bom. Então tem, né? Tem. O Lucas dizendo que nunca vi, mas existe sim. Existe. A gente vê isso aí, né? Com certeza. O Adailton Silva dá boa tarde para o senhor secretário, né? E aos ouvintes, e diz que está ligado na Voz do Povo, né? É o Adailton Silva. A Vera Reginaldo diz o seguinte: boa tarde, estou ligado no programa. Helena Justina da boa tarde. Só de boa tarde para o senhor. Opa, boa tarde a todos. Secretário, o senhor tem o que o senhor está fazendo agora, né? Mas vou contar só um pouquinho, que vou ter uma pergunta de turismo que... Só mais uma. Fala de turismo de Madeira Mamoré, turismo de pesca, né? E turismo de evento. A Porto Velho é uma cidade que atrai turismo de evento? Olha, tem demonstrado isso, inclusive as empresas, a iniciativa privada, antes da pandemia, fazia o turismo de evento e era muito bem sucedida nisso aí. Agora, quando você fala evento, você não está falando especificamente de shows artísticos, não. Você está falando também do turismo de aventura, que é um turismo de evento, que é um turismo que começou a avançar em Porto Velho. Aqui tem algumas corredeiras, né? O pessoal da área do caiaque tem atraído gente de vários estados brasileiros para poder participar de eventos dessa natureza aqui. Então, conversa. Então, é um turismo que também está avançando. Professor, mas eu estou repetindo aqui a mesma coisa, talvez ficando até cansativo, mas as pessoas têm que entender que 2020 foi um ano atípico, um ano diferente de todos os anos que essa geração viveu. Quase que não existiu, né? Quase que não existiu. Então, o que estava no planejamento ficou no planejamento. A maioria das ações ficaram lá... Ficou em cima da mesa, postas num papel e não conseguiu avançar em função deste enfrentamento que a gente teve que fazer. Aqui a ouvinte Nazira Sá manda lhe parabenizar o secretário Eusébio e agradecer pela Vila Calderita, que sempre caminha ao lado do turismo
Nazira sim. A Nazira é uma figura extraordinária, uma pessoa muito querida lá na comunidade da Calderita, e o ano passado ela nos convidou. Foi a primeira vez que a prefeitura se envolveu no festival de praia lá da Calderita. E ela fala que a Calderita respeita o decreto e valoriza as famílias. Respeita, com certeza. Então é um lugar extraordinário, né? Quando eu falei do nosso potencial turístico, das nossas belezas naturais, não sei se você já conheceu, professor, mas a Calderita é um local extraordinário. Quem tem o privilégio de passar alguns minutos, algumas horas na Calderita, jamais esquece. E o pessoal é muito acolhedor, né? São pessoas maravilhosas. E é um dos pontos muito procurados, né, pelo turismo? Pescadores vou, sem exagerar, do mundo inteiro ficam naquela região ali, que ali tem encontro de águas, né? Tem praias incríveis, então é um lugar... E os cardumes chegam ali, chega perto, ali, né? Como diz, a peixarada passa Professor, por lá. Maria Aparecida manda um abraço para o Arimar Souza de Sá, né? Diz que conta com ele na Câmara. Pois é, isso é legal, Maria Aparecida. Muito bom. E o João Orlando, né? João Oliveira, né? Manda um alô para o Arimar de Sá. Muito legal. Aí o Arimar Souza de Sá, vereadorável, recebendo um alô dos Sua Excelência, os ouvintes, né? Secretário, são 12h51. O senhor está para sair, nós também estou, né? O senhor tem, sim, uma mensagem de otimismo para a economia de Porto Velho, para o desenvolvimento de Porto Velho e para a empregabilidade em Porto Velho? Professor, tudo que a gente pensar hoje em relação à economia, a trabalho, tudo passa pelo que vai acontecer amanhã nessa questão da pandemia. Sempre a pandemia, né? Sempre. Mantenham a sua fé, suas orações, peçam a Deus que você consiga atravessar por esse momento tão difícil da nossa história, né, da história da humanidade, e que a partir do fim dessa pandemia, juntos nós possamos reconstruir um futuro melhor para todos nós. Eu acho que as coisas ruins também acabam servindo para melhorar a gente, né? E eu tenho certeza que depois disso aí o ser humano vai estar melhorado, vai entender da importância da união, do respeito, da fraternidade, do sentimento positivo. Então, é isso aí. Pedir a Deus que isso acabe logo e que estejamos vivos para ajudar que seja tudo reconstruído. Que nós sobrevivemos ao vírus, né? Principalmente nós, né, professor? Nós, já estamos né? com a idadezinha Já um pouco avançada. Né? Já. Estamos no grupo de risco, né? Estamos no grupo de risco. Eu estou no grupo de muito risco. Muito, eu também. Secretário, muito obrigado pela sua presença na Voz do Povo, tá? E foi um prazer imenso vê-lo, conhecê-lo e dizer que torço muito para que Porto Velho alcance, digamos assim, os projetos que você tem na Prefeitura, na Subsecretaria. Com certeza. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e agradecê-lo, né, pela brilhante entrevista, a sua equipe técnica sensacional, e mais uma vez registrar aqui o meu abraço, né, e o meu desejo de sucesso para o Arimar, que ele realmente galgue êxito nesse projeto dele, que não vai ser tão importante para ele como será para Porto Velho, se ele conseguir galgar êxito dentro dessa proposta dele para esse ano ainda. Grande abraço, boa sorte, Arimar. Ele vai conseguir. Pode contar com a gente. Ele vai conseguir. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua participação, né? E voltamos daqui a pouco para o quarto bloco. O secretário vai ter que sair. A gente vai fazer esse bloco, infelizmente, sem a presença do secretário. Vamos só conversar. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Voz do Povo. Eu confundi os blocos, achava que estava no quarto e último bloco. O secretário começa a me entusiasmar com a Porto Velho que ele está vendo aí, que eu também quero.
e me confundi. Mas esse aqui é o último bloco da Voz do Povo. E como ele precisa se ausentar, tem um compromisso inadiável, a gente vai continuar esse quarto e último bloco com notícia do site Rondô Notícias. Tem um áudio, né? Um áudio de um ouvinte. Vamos ouvir então o que essa ouvinte tem para falar. É Maria da Conceição, de qual bairro é? Tá. Vamos lá. Mano, vocês falarem nesse daí de prefeitura, etc. Aqui no Beco Alto Paraíso, nós temos um monte de gente, não sei quantas pessoas, que tudo vota. A prefeitura nunca subiu aqui para varrer, para tirar um matinho, menos uma vez por ano, ou no começo do ano e no final do ano, ou de 6 em 6 meses, nunca vieram. Às vezes eu encontro por ali, eu falo, meu amor, vocês não sobem aqui o beco para dar uma varridinha, cortar um matinho que tem por ali, juntar o lixo, botar no saco para o lixeiro levar. Vocês deixam ali no canto e a gente olha e de noite o lixeiro leva. Não está na nossa rota. Quando é na hora de votar, mano, a gente tem que votar. Aí só que nunca ninguém aparece para fazer nada pra gente. É muito doído isso aí, sabe? Dói muito na minha pele, sabe? Que a gente se obrigada a votar. Ela tem razão. O Beco Alto Paraíso deve ser do Banco Nacional? Eu não tenho certeza, não. Mas para uma reclamação dessas, 6 meses, um ano, e ninguém vai lá, é hora da prefeitura, a secretaria encarregada, dá uma passada por lá mesmo. E por outros becos que ela representa hoje na reclamação. Outros becos que não passa nenhum carro, ninguém da prefeitura, tem essa tal de rota que eles não querem desobedecer e às vezes quando passa, faz um serviço assim, meia boca. Então nós precisamos que a prefeitura tenha a consciência, o prefeito e seus secretários, de que não existe lugar diferente do outro. Todos os lugares têm que ser tratados de forma igualitária. Nós não podemos ter, eu vou naquele lugar, não vá naquele, traça uma rota geral. Se não pode ser naquele dia, volta a rota para outro dia. Tem que ter condição. Passados 4 anos de governo, não tem como o prefeito ou a prefeitura alegarem falta de condições. Não tem. Não tem. E falta de conhecimento também não tem. A reclamação dela, todo mundo lá do Beco Alto Paraíso, dos bairros adjacentes, é muito pertinente e faz parte da reivindicação popular. Porque, como ela falou, para votar, todo mundo vai no Beco. O Beco, sim, de candidato a prefeito, não cabe nem ninguém no Beco Alto Paraíso na hora de votar, de candidato. Aí eu vou fazer isso, eu faço aquilo. Depois de eleito, nem passa mais lá. Então, toda razão aos moradores que reclamam desse tipo de falta de atenção. Eu chamo negligência. Negligência, rota negligenciada. Assim como tem doença negligenciada, tem também a rota negligenciada. Essa aqui é uma realidade. Nós hoje conversamos aqui sobre turismo. E o turismo, com a pandemia em evidência, com a pandemia em foco, realmente é muito difícil você atrair pessoas de outros estados, outros países, ou mesmo dentro do estado, para fazer turismo de contemplação, turismo de trilha, turismo de evento. Ficou muito difícil. É um setor da economia que é importantíssimo, mas que foi muito prejudicado porque existe aglomeração, exige participação. Não se faz turismo escondido numa tenda de máscara. Você não vai fazer um turismo todo mundo mascarado. Não faz mesmo. E o medo que tomou conta da sociedade. O mundo todo ficou com medo desse bicho chinês que ninguém vê, mas que vê a gente, que é esse negócio de coronavírus. Amedrontou porque matou indiscriminadamente. Não tem negócio de grupo de risco, não. Todo mundo é do grupo de risco. Teve nariz, teve boca, teve olho, é do grupo de risco. Então, o medo tomou conta mesmo. Companhias aéreas deixaram de fazer voos, companhias de ônibus também, pessoas deixaram de se deslocar de carro, de moto, porque não sabe o que vai levar. Até parente deixou de visitar parente. Lá onde eu moro, na Colônia Viçosa, tem a casa do seu João, que tem uma placa proibida a entrada de pessoas que vêm da cidade, porque tem 2 idosos. Então, isso amedrontou muito. Tem gente que não sai de casa para nada. Fica dentro de casa ali trancado com medo do coronavírus. Então, muito cuidado ainda. E não passou não, hein? A pandemia não passou, não arrefeceu. Não confia nisso. Não confia. O comércio abriu, o restaurante abriu, não confia. Usa máscara. Infelizmente não tem máscara com buraco para você comer. Tem que tirar a máscara. Mas devia fazer uma máscara com zíper.
Para abrir, você comer e fechar de novo o zíper. Vou pedir para ser feito para mim, lá pela Nazaré, para fazer uma massa dessa com zíper. Abriu, comeu e fechou o zíper. Não é não? Então, essa é a voz do povo, em defesa da cidadania, em defesa de Porto Velho. Eu sou Francisco Matias. Estou aqui em substituição ao radialista, jornalista e advogado Aremar Souza de Sá, que é vereadorável, que é pré-candidato a vereador e não pode apresentar o seu programa. Eu, segunda-feira, eu abri assim meio que, sei lá, né, sorumbático, vindo de um domingo preguiçoso, mas a partir de amanhã eu vou estar mais esperto e agradeço muito a você pela sua participação, pela sua mensagem, pelo seu questionamento. E amanhã estaremos de volta, né? Se Deus assim permitir, no mesmo horário e na mesma emissora, na Rádio Cairi 103,1 e pelo site www.rondonoticias.com.br. Até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Cairi 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Somos todos inconformados por natureza. Se chove, reclamamos do mau tempo. Se faz sol, maldizemos o calor e nada parece nos satisfazer plenamente e de forma permanente. Em um pequeno sítio do interior, um agricultor lamentava ter que encarar mais um longo dia no cabo da enxada, capinando a lavoura. Se perguntava por que Deus era tão injusto com ele, por ter que enfrentar tanto trabalho duro, enquanto outros gozavam de vida boa e farta. Nem mesmo a bela paisagem do campo o impressionava mais. Ladeando a lavoura daquele trabalhador, cruzava